Salve, nação! Saudações rubro-negras! Agora sim, né? Você tá feliz, você tá com um sorrisão largo. Aê, galera! Segue o líder! Caramba, cara! Isso aqui é Flamengo! Muito bem, já que você tá feliz, você é o líder do Brasileirão, ó, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho! Vou trazer aqui para vocês as análises do programa Linha de Passe pós-jogo. Flamengo 2, São Paulo 1. Vamos ver aí o que eles vão falar, né, cara? É isso aí. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Sugerir uma vitória mais tranquila. Eu só discordo um pouco do Pedro, porque mesmo o São Paulo repetindo uma atuação ruim, depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome, ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite, que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né? E, assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente falava muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, eu não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente falava, pô, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Tal, chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, porque a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então, eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô com o Birner. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3-0 ou 3-1. Sim. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Baita defesa. Bem mais. Quando o São Paulo faz 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo, não é que o Flamengo é isso aí e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu
ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sim para o papo do Birne. Mas o Flamengo do Tite ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? É isso. Olá, boa noite, tudo bem? Tá. A vontade que jogaram hoje foi diferente. Né? Estamos falando de bola. De arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim. Não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, não elogia. Calma, Os justiceiros do amarelo. Mas já foi melhor. Já foi melhor. Aconteceu o que Pela aconteceu. quantidade, assim, tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Né? Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom. Também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali de Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano, a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado uma nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, ele tem um grupo que mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo e dos times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... O Flamengo, se você pegar o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, com um calendário desse, isso está aqui dentro também. Está aqui dentro. Pouco treino. Está na cabeça. Pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente, pô, tem um Bolívar para encarar, tem o Palmeiras... Ele está repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Sim. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso, mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem assim, disponível um período para treinamento efetivo, mas é melhor de verdade. fazer esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada do Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado, nesse momento, faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com o desempenho, no melhor dos mundos, ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes, você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. Flamengo da rodada inaugural e dessa rodada. Exatamente, só que são 6 pontos. Exato. Sim, você tem... Brilhante é uma palavra muito forte. Foi o último time do Jorge Jesus. O Palmeiras... Tem momentos sólidos de trabalho. O Palmeiras, ele é brilhante no sentido de tirar o máximo do grupo que tem, de trabalho, de gestão. Processo, sim, mas assim, como beleza, a beleza está na execução desse jogo. conceito. Por exemplo, eu falei muito para mim que o Red Bull no Brasileirão passado, ele teve ali um recorde do campeonato que ele jogou muita bola. O Botafogo é a mesma coisa, depois aconteceu o que aconteceu. Então, assim, é difícil você desenvolver um nível de jogo que você desenvolve, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que ele tem um nível de jogo dentro das suas características, que aí é muito de gosto. Não, ele é sólido. Efetivo. Entendeu? Ele é sólido, ele tem variação na bola parada, ele tem variação tática, porque tem uma comissão trabalhando que já conhece o lado que o lateral direito dorme. Ele dorme mais para cá ou mais para lá. Os caras já se conhecem de um jeito que não tem muito para onde ir. E o Flamengo ele tem que passar por esse processo, porque esse processo do Flamengo, ele vai além do campo e bola. O Flamengo, para mim, há muito tempo, ele tem ausência de um projeto esportivo, de gente numa hierarquia mais alta que pensa futebol.
Então o Flamengo acaba sendo um clube que chega e entrega a chave para a comissão técnica. E a última comissão técnica que conseguiu fazer isso foi do Jorge Jesus. Porque ele não veio só ele, veio um monte de português junto com ele e ele conseguiu trazer. E eu acho que, nesse sentido, já é positivo. Olha a vibe do Flamengo nesse ano, cara. Olha o que era o Flamengo do ano passado, a troca de treinador. O Flamengo era só derrota o ano passado. Era briga. O Flamengo, eu sempre falo que ele é um clube, quando ele tá bem, ele consegue embalar, mas quando ele também quer se auto-sabotar, é uma coisa não tem pra ninguém. Gigante. Nada ali é mais ou menos, né? É tudo muito intenso. E essa comissão, ela consegue trazer essa paz para trabalhar. Eu acho que falta desempenho, acho que esse time tem muito a desenvolver. A gente tem que lembrar que a temporada passada também, em questão física, foi um ano muito atípico para o Flamengo. O Flamengo teve que acelerar processo. O Flamengo não competiu 90 minutos de uma maneira regular na temporada passada. O Flamengo, na temporada passada, fisicamente era um time que pressionava pouca bola, que era permissivo. Esse time não toma gol. Não tomava gol agora. Claro que o nível aumenta um pouco. A partir do momento que o nível aumentou, começou a tomar gol. Mas eu acho que até culturalmente você está tentando convencer os jogadores que, vocês são bons pra caramba lá na frente, mas não precisa pressionar a bola, gente. A linha de 4 tem que estar arrumada. Quando perder a bola, pressiona. Se a bola saiu da pressão, retorna todo mundo. Então, o Tite trabalha muito com mantras, assim, com, sabe, isso aqui, isso aqui, bate isso aqui. todo dia. E ele bate os pilares do modelo de jogo, ele repete muitas vezes. Daqui a pouco a gente vai ver os jogadores repetindo isso. Então, ainda é um processo. Ainda, eu acho que pode entregar mais, mas ainda quem jogou esse foi do Jorge Jesus, eu falei também, mas só um recorte que muita gente deve ter pensado. Poxa, e o Dorival? Né? O Dorival ganhou 2 títulos. É que eu não vi essa consistência no jogo do Dorival. Só que o Dorival, ele foi até onde o elenco permitiu. E isso é importante. Hoje, a administração não é mais feita de dentro para fora. O time fazia. Então, o Dorival conseguiu bater no limite. Sim. Ele sabia qual era o limite. Se ele buscasse mais, ele ia esbarrar nas coisas que aconteciam lá dentro, que o domínio era do elenco. Esse grupo já é diferente hoje. Se olhar o time dentro de campo, ele é diferente. E agora entrou um cara que, numa administração, que é totalmente diferente. E não é culpa do Dorival. O Dorival, vamos entender como é que chegou o Dorival. O Dorival chegou, pegou o trabalho no meio, salvou... o trabalho do Dorival não tem começo, meio e fim para a gente até avaliar. Mas foi um ano de tentar mudança drástica, intensa, reformulação. Começou lá atrás com o Paulo Souza, né? E veio tal. E aí o Dorival, calma, esquece tudo. Devolve, vocês querem administrar aí dentro, administra. Ele sabia que não podia lutar contra. E foi no limite dos caras e conseguiu 2 títulos. Libertadores foi um deles. Agora é diferente. Sim. Agora houve uma mudança. Você tem o Cebolinha finalmente jogando, o Pulgar finalmente com... Aí foi o São Paulo, pelo São menos Paulo. essa ele deixou, hein? Poxa, São Paulo. Mas é o Varela que está jogando. O Varela. Você tem novos jogadores chegando. Então, tem um Flamengo um pouco... Parece que é o mesmo Flamengo. Para muitas coisas é o mesmo Flamengo. Mas realmente tem alguém que possa, em função de características internas, nesse momento, explorar algo que o Dorival encontrou uma barreira. O limite. Então, tem coisas aí. Mas o Flamengo... Vou dizer que o Flamengo, assim, seria... Eu acho que para o futebol, a gente tem que respeitar o futebol. E não seria correto dizer, como às vezes a gente ouve, que o Flamengo vai perder só para ele mesmo. A gente está ignorando todos os adversários. Não é assim que se faz futebol. Se o Flamengo acreditar nisso, aí as coisas podem ruir. Então, eu entendo que vai caminhar, vai melhorar, mas não é fácil desenvolver times dentro de campos e não fora dele. Você é o tempo todo dentro de campo jogando. E isso demanda um outro ritmo. Demanda tempo. Um outro ritmo. O Flamengo hoje, apesar de algumas coisas que a gente está analisando, a gente já vê que começou a pegar adversários mais complicados, ou mais pesados, Começou já a tomar alguns gols e tal, apesar de algumas coisas da evolução que ainda tem que ter, tirando o Palmeiras, que é um time que está consolidado há 3 anos. É o time com um processo mais adiantado, mais avançado? Vamos tirar o Palmeiras. Dos favoritos? De todos. Porque para mim tem 4 favoritos.
Tem o Internacional, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Atlético, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras você excluiu, obviamente. Tô tirando o time... porque é um trabalho de 3 anos. Porque assim... Já vai para 4 daqui a pouco. Quando a gente fala da construção da personalidade, da formação da personalidade, é o termo mais adequado, de uma equipe, a única que tem pronta é o Palmeiras. Né? Então, o Flamengo, perto do Atlético, perto do Inter, está à frente. Primeiro porque o Atlético tem o técnico há menos tempo, uma mudança muito radical na forma de jogar. Né? O Milito chegou, não tem um mês. Sim. Né? Então não dá nem para exigir. Até o elenco já está meio que mudando, né? Saindo gente. Não dá nem para exigir. Né? E o Inter, ele é competitivo, ele é forte, mas ele ainda não reflete o jeito que o Kudê gosta do futebol. Daquela coisa da intensidade, marca, perde a bola, pressiona, marca, perde a bola, pressiona, jogo agressivo, um jogo muito de 8-80, ou se defende com muita força, ou agride com muita força, sem bola na frente. O time do Flamengo, ele, em muitos momentos, ele é um time do Tite. O que a gente falou aqui na abertura, olhando que o time foi muito superior ao São Paulo e poderia ter goleado se não fosse a atuação do Rafael, ou se tivesse um pouco mais de acerto nas finalizações, é que os times do Tite, quando estão prontos ou próximos disso, não oscilam tanto dentro de campo. E quando tem oscilação, não é do tamanho do Flamengo, que foi muito superior até tomar o primeiro gol e depois correu algum risco. Sim. Correu algum risco. Então, os times do Tite normalmente não passam por isso. Mas a impressão que eu tenho, que é a mesma do Calçade, acho que do Pedro e do Renato, é que está caminhando para ser isso. Eu acho que essa é a questão, porque o crescimento de um time não é uma reta linear só à frente. Ele vai dar 3 passos à frente, vai dar 1 para trás, vai dar mais 4 para frente, vai dar 2 para trás, não sei o quê. Há quanto tempo esse Flamengo não tem cara? Até uma hora que vai. Há quanto tempo esse Flamengo não tem cara? Não tem uma cara. Cara, desde o Jesus... Talvez um Dorival pouco teve O Rogério tinha cara. Não, o Rogério tinha cara. Eu não gostava, mas tinha cara. Saber a escalação de Acho que o Dorival é parte da oscilação. Então, porque você fala em ideia do Kudê estabelecida. Então, eu compreendo também, porque os times do Tite, ele por natureza, eles têm um poder de concentração muito grande. Controle. É para oscilar pouco, é para controlar o jogo a todo tempo. E eu entendo que o tanto de tempo que você passou sem ter uma identidade, sem se reconhecer, sem ter isso, eu acho que é natural. A gente vai estar sempre aqui falando que o Flamengo precisa entregar mais, jogar mais, esse jogador pode render mais, essa combinação por aqui precisa funcionar melhor, o Pedro não pode perder gols assim, o Arrascaeta não pode, não sei o quê, o De La Cruz tem que funcionar como segundo homem, ou quando tiver que fazer a função do Arrascaeta. Parece que a gente está sempre cobrando muito alto, mas sim. Mas o que acontece hoje, que se toma o 2-2 ali, ia ser um balde de água fria, assim, porque o Flamengo conseguiu fazer minimamente e não vinha conseguindo fazer, mas eu acho que passa por isso também. É um time que há muito tempo não tem essa cara e talvez não vai pegar esse controle para chamar de seu, ainda que já tenha alguns meses de Tite, de uma hora para outra. Foi você que falou agora, né? Vai ter 1, vai ter 2, vai ganhar 3, vai ter 4. E principalmente quem ficou muito tempo sem ter uma cara. E tem uma coisa, Pedro. Se a gente for lembrar do Corinthians do Tite, quando o Tite chega, as construções, elas não foram feitas nesse prazo de 3 meses, 4 meses que... 2015 é natural. Estava lá e caímos... A Libertadores, o negócio. É que eu acho que ele demora um pouco mais. O público ele tem menos paciência. Ele quer essa cara de Tite logo, que é o Tite, que é o Flamengo. Bom, mas será que o Flamengo... E até porque na seleção ele conseguiu... Não, eu concordo com você, estou só falando de passar impaciência geral. Galera, temos aqui o ranking com as notas de atuações de cada jogador. Fica ligadinho aí, porque é o seguinte, hein? De La Cruz e Luiz Araújo são os melhores na vitória contra o São Paulo. O goleiro Rossi teve uma nota de 7,5, o Varela uma nota de 6,5, Fabrício Bruno, nota 7, Léo Pereira, nota 7, Ayrton Lucas, nota 6,3, Eric Pulgar, 6,8, Alan, 7,3, jogou bem o Alan, hein? Igor Jesus entrou bem também, cara, só que teve pouco tempo em campo, nota 6,8. De La Cruz teve a melhor nota disparado. Como joga a bola o De La Cruz? É um cara incansável, velho. Foi excelente no jogo de hoje, né? Nota 8,6 para De La Cruz. Gerson entrou já no finalzinho, ainda sem ritmo de jogo, nota 5,8. Bruno Henrique jogou muito também.
Cara, nota 8.5 para Bruno Henrique, BH voando, a torcida gritou o nome dele. Victor Hugo, 5.5. Pedro, 7.1. Everton Cebolinha, que saiu lesionado, infelizmente, nota 5.3. Não teve tempo, né? Deixou o campo muito cedo. Luiz Araújo, nota 7.7. Que golaço, cara. Que gol, hein? Gol de videogame. Gol de placa. Técnico Tite, nota 5.6. É isso aí, galera. O Tite que poupou a Arrascaeta. Tinha poupado o Luiz Araújo, que entrou no lugar de Cebolinha e fez o golaço. O Tite poupou o Arrascaeta porque, cara, é o seguinte, tem que poupar. Tem uma hora que você tem que poupar o jogador, senão ele vai estourar, vai se lesionar, vai ficar 15, 20 dias parado. Então, é melhor perder por um jogo do que por mais tempo, né? Domingo tem Flamengo e Palmeiras, jogo em São Paulo. O bicho vai pegar, hein, galera? O Palmeiras que perdeu hoje para o Internacional por 1-0. É isso aí. E o Internacional perdeu um pênalti, senão teria sido 2-0. Ou seja, vai dar jogo, hein? Vai ser bom esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, hein? Vai pegar fogo. Cara, muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até o fim, ó. De coração aqui, ó. Muito obrigado mesmo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, é nóis. Fui!